Bom dia! Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver a sua segurança. Talvez tu seja aquela mulher que tem aquela sensação, né, de ser muito insegura, de não conseguir decidir as coisas, de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir concluir as coisas, de estar sempre pensando que contigo não vai dar certo, que tu não consegue, que tu não é capaz, tu é uma mulher muito insegura. E como será que a gente desenvolve essa segurança? E tem duas questões aqui que são muito importantes, né? A gente não pode desenvolver, não adianta a gente desenvolver nossa segurança só do lado de fora e nem só do lado de dentro. A gente precisa resolver os dois. Mas sem resolver o de dentro, vai ser muito difícil tu resolver o de fora. E eu vou explicar. Mas a verdade é que a segurança não é algo que nasce, né? Aí, assim como a segurança, a insegurança, ela também é algo que vai sendo construído aí ao longo da vida. De acordo com o quê? Com as experiências que tu viveu, com os momentos, né, que tu já passou, com o que tu entendeu sobre a vida e principalmente em relação a ti mesma, né? A como tu se enxerga, como tu se vê. Bom dia, Dai. Insegurança não é de maneira nenhuma falta de capacidade, embora muitas vezes tu pense, né? Ah, eu não sou capaz, então eu tenho medo de fazer isso aqui, eu tô insegura. Oi, Nilza, eu acho que eu não vou conseguir, né? Existem aí conflitos internos. Bom dia, Liz. A mulherada tá que tá hoje, ó. Coisa linda. Então, não é, tem nada a ver, né, gente, com ser capaz, até porque todas nós somos capazes de qualquer coisa. Eu sempre digo, né? Todas nós temos um cérebro igualzinho, funcionando perfeitamente bem. Só que o que tem armazenado aqui, isso muda de mim para vocês, né? De uma para outra. O que tem armazenado aqui muda. Muda em relação a quê? Ao que tu aprendeu, ao que tu já escutou, ao que tu já experienciou, tudo que tu já viveu. Tudo que tu, por algum motivo, gravou aí, que funcionava desse jeito ou não. E aí, quando a gente fala de conflito interno, é sobre isso, né? É sobre tudo isso que tem aí dentro para ser resolvido, né, emocionalmente. As referências que a tua mente guarda em relação a qualquer fato que tu chega ali e se sente insegura diante dele, seja para tomar uma decisão, seja para fazer alguma ação, seja para fazer alguma escolha. E aí, o que que acontece na maioria das vezes? Tu sabe o que fazer, só que tu duvida que tu vai conseguir fazer. Muitas vezes tu começa, só que aí tu trava, né? Tu não consegue concluir. Ou tu quer muito fazer, só que tu fica ali recuando, te esquivando, inventando várias desculpas, sabe? Ah, mas quando eu estiver pronta, quando tal coisa acontecer, aí eu vou lá e faço. E acaba que tu não faz nunca, né? Tu fica ali procrastinando, enrolando, e com aquela. E aí o pior, né? Com aquela sensação ruim, né? De não estar fazendo, e aí tu te culpa, tu se sente frustrada, né? Só que insegurança a gente não vai conquistar na força e não é sobre falta de força ou falta de capacidade. É sobre falta desse alinhamento interno mesmo, aqui na tua mente, aqui nas tuas emoções. Da onde que vem a nossa segurança? A nossa segurança vem de ter essa clareza, né? Essa clareza interna, né? De por que, que eu me sinto como eu me sinto. Por que, que toda vez que tal coisa acontece eu me sinto assim? Olhando para a parte interna, né? E também tem a parte externa, de tu repetir muitas vezes aquilo. Concorda comigo? Olha só,
Muitas vezes vocês vêm com aquela. Falam assim, eu ouço muito isso. Ah, eu não sei fazer tal coisa, ou eu não consigo fazer tal coisa. Vamos partir do princípio que tu precisa ter feito e tentado, treinado, no mínimo 100 vezes algo, para chegar em mim e dizer assim, ó, eu não consigo fazer isso. Assim, ó, tu tentou 100 vezes. Tentou, errou 100 vezes. Não, eu desisto, já tentei 6 vezes, eu simplesmente não consigo fazer isso aqui. De fato, não consegue. Só que, gente, eu falo aqui 100 vezes, mas ninguém vai precisar fazer nada 100 vezes para aprender ou conseguir fazer algo. Eu digo isso porque para te entender que se tu não está conseguindo fazer algo, se tu se sente inseguro em relação a algo, primeiro, provavelmente algo novo para ti, envolve alguma mudança, algo diferente que tu nunca fez. E aí vem sim essa insegurança de não saber fazer, e é normal. Qualquer coisa que qualquer uma de nós for fazer a primeira vez vai ser desafiador, vai ser mais difícil. A gente não vai saber fazer. Embora a gente possa até acertar de primeira, a gente vai ter medo, vai ter receio, né? Vai ter aquela sensação, aí se eu errar. Só que tá tudo bem. Então, pra gente adquirir essa segurança, e aqui eu tô falando da parte externa, da parte prática da coisa, precisa de repetição. Então faz de novo, faz outra vez, e vai fazendo, e vai aperfeiçoando, e vai corrigindo. Se tá dando errado, faz até dar certo. Né? Eu sempre digo para vocês, quando eu comecei a fazer live aqui era muito desafiador para mim. Eu sempre dou esse exemplo, em várias situações diferentes, né? Quando a gente fala aqui de segurança, é muito válido que eu dê esse exemplo de novo, porque quando eu comecei a fazer live era algo novo para mim, então eu nunca tinha feito. Era insegura, tinha medo de errar, medo de falar alguma besteira, inúmeros medos. Hoje eu tenho total segurança de fazer live. Por quê? Porque eu treinei muito, porque eu fiz muitas vezes, porque eu fui vendo o que eu podia melhorar, o que eu precisava corrigir. E ainda está perfeito? Óbvio que não, eu tenho muito a melhorar. Com certeza a maneira de eu entregar aquela live para vocês sempre pode melhorar um pouco mais. Só que eu estou aqui fazendo o quê? Treinando. Isso me faz me sentir mais segura, isso me faz também melhorar a minha entrega, melhorar os meus conteúdos, melhorar aqui a minha conexão com vocês, entender o que mais eu posso trazer que faz sentido para ajudar vocês. A segurança ela é construída. Ó, vamos usar outro exemplo? Voltou, né? Acabou a bateria aqui do microfone. Deixa eu ver se o outro tá funcionando. Daí eu troco. Senão deixamos sem. Vamos sem microfone. Obrigado por me avisar. Aonde será que eu parei? Mas vamos lá, eu vou voltar ali no exemplo que eu dei. A gente não precisa de microfone, né? Eu gosto sempre de colocar o microfone pela questão dos ruídos externos mesmo, né? Porque pra vocês me ouvirem não precisa muito, né? Porque a pessoa fala já alto, ela já tem um microfone no pulmão. Agora sim, tá bom. Mas vamos lá. O exemplo ali que eu dei, eu vou repetir, tá? Por exemplo, foi no exemplo que parou? Então tá, parou de funcionar a bateria ali bem na hora do exemplo. No exemplo que eu dei, né, o último exemplo que eu dei ali da confeiteira,
Primeira vez, né, que tu foi lá entregar uma encomenda de brigadeiro. Aquele brigadeiro, talvez, ele não tava tão perfeitinho, tão redondinho, o acabamento, né, tão perfeito. Tu não sabia se a pessoa ia gostar ou não daquilo que tu tava entregando. E aí tu teve insegurança, tu teve medo, tu pensou, ai, será que ela vai gostar? O que será que ela vai falar dos meus docinhos? O que as pessoas que vão comer o docinho vão falar? Será que vão achar bonito? Será que vai ficar bom na foto? E inúmeras coisas passam aí na nossa cabeça. Só que depois dessa primeira vez, tu continuou fazendo e foi melhorando e foi ficando cada vez mais bonito. Com certeza tu foi aperfeiçoando a receita, o ponto, começou a receber elogios das clientes e foi se tornando mais segura. A ponto de hoje talvez tu dizer, nossa, o meu brigadeiro é maravilhoso. De falar isso com segurança. Por quê? Porque existiu a repetição de fazer várias vezes. E a gente usa isso para qualquer exemplo, né? Eu usei o meu da live. Mesma coisa, nas primeiras eu tinha receio, tinha medo do que falar, do que eu pensar, se eu ia errar, se eu ia acertar, se ia ter gente na live, se eu ia conseguir ajudar as pessoas através do que eu tava falando, inúmeras inseguranças, né? E aí vem frio na barriga, suor, tudo que a gente pode imaginar, vontade de fugir. Mas a repetição faz com que a gente se torne segura fazendo isso, independente do que for. Então, existe a parte interna, e a gente vai falar mais sobre essa parte interna, mas existe também a parte externa, de fazer, repetir, aceitar ser uma iniciante e entender. É isso aí, Liz, o novo sempre é desafiador. Qualquer coisa que a gente vai fazer e é novo, é novidade, envolve mudança, envolve novas decisões, envolve novas ações, vai ser desafiador. Só que é o fazer, o repetir, o corrigir, o ajustar que vai tornar com que isso não só te traga essa segurança, mas também com que aquilo fique cada vez melhor. Mas aí aqui a gente precisa trazer um ponto que é muito importante. E eu costumo dizer que o buraco é mais embaixo. Ok, aí tu entendeu, né? Tu entendeu que tu precisa, para se tornar segura, repetir várias vezes e ir ali ajustando, aceitar ser iniciante, né? O que a Alane botou? Uma parede para ser levantada precisa da repetição do pedreiro, erguendo tijolo por tijolo, sempre melhorando e alinhando, com certeza. E é aquela coisa, né? Provavelmente a primeira parede não vai ficar tão retinha assim, né? Mas aprendendo, ajustando, fazendo muitas vezes aquilo, ele vai se tornar um ótimo pedreiro, né? Vai fazer as paredes ali perfeitas em algum momento. Bem provavelmente não vai ser na primeira vez. E é normal. Só que se ele não tivesse começado, se eu não tivesse começado, se tu não tivesse começado, hoje a gente não conseguiria fazer as coisas que a gente faz. Olha a criança quando começa a engatinhar. Gente, criança é o melhor exemplo que existe pra gente. Porque eles, primeiro, eles não desistem até conseguirem. É ou não é? E eles não têm essa insegurança. Por isso que eu digo, a insegurança, ela não nasceu contigo. Foram os acontecimentos durante ali a tua vida, as tuas experiências, o que tu ouviu, o que tu aprendeu, que foi te trazendo essa insegurança interna. E é por isso que eu digo aqui que o buraco é mais embaixo. Porque não é sobre, eu sou insegura. Não, tu não é insegura. Tu está insegura. Ninguém nasceu insegura. Quando a gente era pequenininha, a gente aprendeu a falar, a engatinhar, a caminhar, a pegar no garfo e comer sozinha. A gente tentou até conseguir. E depois que a gente conseguiu, a gente foi fazendo, repetindo, aperfeiçoando. E hoje a gente faz tudo isso perfeitamente, inclusive de forma automática, né? A gente caminha de forma automática, a gente come de forma automática, a gente faz tudo o que a gente quiser, porque um dia a gente começou errado, sem saber, e aprendeu e se tornou muito boa nisso. Isso é para qualquer coisa que a gente for fazer.
Só que aqui tem um ponto. Quando a gente era lá pequenininha, a gente não era insegura ainda. A gente não tinha bloqueios, a gente não tinha travas, a gente ainda não tinha vivências para registrar ou não inseguranças aqui na nossa mente. Mas hoje, mulheres adultas, que já passamos por inúmeras situações, a gente tem sim muitos registros, inclusive da nossa infância, que nos fazem nos sentirmos inseguras. Então isso é uma grande diferença. Então tu nunca mais vai falar, eu sou uma mulher insegura. Não, eu estou insegura em relação a isso aqui, eu preciso entender por quê. E é aqui que entra a parte que eu falei, né? Que o buraco é bem mais embaixo. Existe uma situação, tu se sente muito insegura em relação àquela situação. Existe algo aí para ser resolvido. Interno, aqui ó, na tua mente. Eu sempre falo para vocês, né, que as nossas ações, elas são automáticas conforme o que tem registrado aqui na nossa mente. Então, automaticamente, quando a gente vai fazer algo, a nossa mente faz essa consulta, né? Qual é o registro que está aí, que tua mente vai encontrar para fazer ou não fazer aquilo. O que a Nilza trouxe? Nós precisamos ter medo, só não podemos deixar que ele nos paralise. Exatamente, ó, a Nilza participa sempre aqui das minhas lives, ela tá, ó, na ponta da língua já. Exatamente isso. Medo é algo natural do ser humano, né, Nilza? A gente sempre vai sentir medo e isso é natural. O que não é natural? O que a Nilza falou aqui, que esse medo nos paralise. Então, se existe algo que tu precisa fazer e esse medo está te paralisando, tu se sente insegura a ponto de não conseguir agir, existe algo aí que tu precisa olhar. E aí tem um exemplo que eu gosto de dar aqui sobre como a nossa mente funciona, que é assim. Toda vez que a gente vai fazer algo, a nossa mente vai fazer uma consulta, né? O nosso cérebro vai fazer uma consulta nos registros que a gente tem aqui. E eu gosto de brincar que é como se a gente tivesse várias pastinhas aqui dentro. Em cada pastinha existe um arquivo. Quando a gente fala de memórias, de crenças limitantes, existe dentro de cada pastinha dessas um registro, como se fosse ali um documento, que carrega ali crenças, limitações, medos, inseguranças, né? Tudo aí que te trava. Só que a gente tem o poder de pegar essa pastinha, tirar esse documento que tem ali dentro e colocar um novo documento atualizado, de acordo com a atualidade, com o presente, com a mulher que tu é hoje. Madura, consciente, cheia de habilidades e capacidades que talvez naquela pastinha ali não tá atualizado. O que tá naquela pastinha ali? Algo que aconteceu lá na tua infância muitas vezes, que te deu muito medo, que te causou muito medo e registrou aí que isso é perigoso. Então a gente precisa atualizar essas pastinhas. O ato de atualizar essas pastinhas nada mais é do que a reprogramação mental que eu falo tanto aqui com vocês. Mas vamos lá pro exemplo, tá? Toda vez que a gente vai fazer algo, na hora, automaticamente, e é muito rápido mesmo, em um segundo, a nossa mente vai consultar ali os registros que a gente tem, essas pastinhas. E aí, olha só, eu vou tomar água. Eu faço isso com muita facilidade. Pego a taça, tomo água. Minha mente, muito rapidamente, ela consultou aqui se tomar água era seguro ou não. E nem demorei, né? Por quê? Porque a minha mente já sabe que tomar água é algo seguro. Nunca em nenhum momento eu me afoguei tomando água, por exemplo, para ter criado ali um registro de que tomar água é perigoso e eu preciso ter muito cuidado, cautela, tomar devagar. Ou, será que eu tomo água? Será que eu não vou me afogar de novo? Não existe isso. Mas existem várias coisas que tu gostaria de fazer aí, que tu não consegue, porque na hora que a tua mente vai fazer essa consulta, ela para. Opa! É como se acendesse ali um alerta dizendo existe um perigo aqui. Quer ver um exemplo? Quando eu comecei lá no início a fazer as lives, vamos até pegar antes disso, antes de fazer as lives. Por que antes?
Porque fazia tempo já que eu queria fazer live, mostrar o meu trabalho no Instagram. Porque não fazem só 2 anos que eu trabalho com o que eu trabalho. Fazem 2 anos que eu mostro aqui no Instagram. Menos até de 2 anos, né? Mas que eu já trabalhava com isso, que eu já estudava isso, que eu já estava fazendo formações, né, para ajudar vocês aqui da maneira que eu ajudo hoje, faz muito mais tempo. Só que eu demorei um bom tempo até que eu tivesse coragem, segurança, nem a segurança, né, porque eu não comecei com segurança. No caso, eu trabalhei a parte interna primeiro, entendi que eu precisava, mesmo me sentindo insegura, fazer, fui tratando tudo isso, reprogramando a minha mente, e a segurança maior, definitiva, veio com a repetição, com a parte externa ali. Mas aonde que a gente vai entrar aqui? Nessa parte interna mesmo, lá do início. Antes de começar a fazer as lives, a mostrar meu conteúdo aqui. Que eu tinha medos, insegurança. Eu pensava que eu nunca ia conseguir, que isso não era pra mim. Imagina eu colocar minha cara aqui e começar a falar com as pessoas do meu trabalho. Isso pra mim era quase que impossível. Naquele momento eu olhava para aquilo e via como impossível, não tem como, eu nunca vou conseguir. Existia ali uma insegurança gigante dentro de mim. Só que daí eu fui olhar para essa insegurança e eu fui buscar por que isso é tão difícil para mim. Impossível não pode ser. Se tantas pessoas fazem, por que eu não vou conseguir fazer? E aí a gente começa a olhar para dentro e entender da onde que vem essa insegurança, da onde que vem esses medos, por que eu me sentia desesperada só de pensar em fazer uma live, em gravar um conteúdo. Por quê? E aí eu olhei para tudo isso e fui resolvendo tudo isso. Aí, conforme eu fui resolvendo tudo isso, aí a gente precisa também ir pra ação e pra parte externa que eu falei pra vocês, que a segurança, ela não funciona se tu resolve só uma parte ou outra. Precisa resolver as duas. E aí eu comecei mesmo sendo bem desafiador, mas com uma enorme de uma consciência naquele momento, que antes eu não tinha, sobre colocar em prática, treinar e com o tempo, com o treino, com a repetição, ir me tornando segura naquilo. Então, o que vocês precisam entender aqui, gente? Primeiro, que se tu não consegue fazer qualquer coisa hoje, existe algo aí que precisa ser resolvido. Não é porque tu não é capaz, não é porque tu nunca vai conseguir, não é porque não é pra ti, não é porque te falta vontade. Não é. Existe algo aí dentro que tu precisa resolver. Como que a gente resolve isso? Através do autoconhecimento, da reprogramação mental, de desbloquear aí essas travas que te impedem de fazer o que tu quer fazer. Seja o que for, pode ser na tua área de relacionamentos, pode ser na profissional, pode ser na financeira, pode ser na tua saúde. Eu não sei o que te trava hoje. O que tu precisa resolver, que tu não tá conseguindo resolver, fazer o que tu precisa fazer. Aí, como eu dei aqui o exemplo de tomar água, eu tomei água rapidamente, né? Existiu essa consulta na minha mente na hora que eu fui fazer isso, porque é automático, mas a minha mente não encontrou nenhum perigo e eu tomei água. O que acontecia quando eu pensava em fazer uma live, em gravar conteúdos aqui, lá 2 anos atrás? Eu sentia medo. Gente, me dava até vontade de vomitar, parecia que eu ia desmaiar. Eu passava mal, eu me sentia muito mal. A consulta que a minha mente fazia, só de eu pensar em fazer isso, era horrível. Vinham inúmeras crenças limitantes, travas, medos, inseguranças. Por quê? Porque aqui na minha mente, por questões lá da infância, eu tinha medo de passar vergonha do que iam falar de mim, de rirem de mim e inúmeras outras coisas. Era isso que estava gravado aqui. Com
a prática e também com esse trabalho interno de me conhecer, de entender tudo isso e localizar, mapear essas travas que eu tinha, isso foi, e eu não posso dizer que foi fácil, porque independente disso, na primeira vez vai ser difícil. Porque tem também a questão de fazer algo pela primeira vez, e não significa que tu tenha travas em relação a isso. Mas o fazer algo a primeira vez vai dar ali tu vai tremer na base, é normal. Só que daí é como a Nilza falou ali, medo a gente vai ter, e é natural. Tu vai fazer ali com medinho. O que não é natural? É travar diante desse medo e não conseguir fazer, que era o meu caso naquela época. E aí eu ficava adiando e me preparando, e quando tal coisa acontecer, eu faço, e quando eu tiver tal depoimento de tal cliente, eu faço, e quando eu tiver tantos seguidores, eu faço, e eu ia inventando um monte de historinha ali na minha mente, pra não fazer. Por quê? Porque eu fugia. O que a nossa mente vai fazer quando a gente tem esse medo que nos paralisa? Fugir. Ou reagir muitas vezes. No caso, eu fugia, ficava inventando desculpas, procrastinava, como muitas de vocês me trazem, né, relatos. Acho que uma das coisas que eu mais ouço aqui é justamente isso, né? A questão da procrastinação em todas as áreas. Então, é na área profissional, é na área de mostrar o trabalho muitas vezes aqui no Instagram, que hoje em dia é algo que a gente não consegue fugir, né? Todo mundo precisa mostrar o seu trabalho, independente do que seja. Se tu tem uma loja física, tu precisa mostrar a tua loja, porque senão as pessoas não vão te encontrar. E aí eu tinha, né, tenho hoje, né, a maioria de vocês vem com essa questão. E aí, o procrastinar em que mais? Sobre se expor aqui, é uma das que eu mais recebo, mas, gente, tem gente que procrastina de mudar a alimentação, de começar a tomar mais água, de começar a cuidar ali da sua saúde. Tem gente que procrastina de ter uma conversa que em 5 minutos talvez ia resolver uma questão ali, que tu tá há meses incomodada, sem conseguir dormir direito, sem paz no teu coração. Sabe? Às vezes é uma conversa que em 5 minutos tu ia resolver a tua vida e tu não consegue ter essa conversa. Isso não é normal. É natural ter medo, receio, né? Ir com a perninha tremendo, mas não conseguir fazer não é natural. Não é. E o que vocês precisam entender a partir de hoje? Que essa segurança que vocês buscam, ela vai vir de dentro. E também depois nas tuas ações. Só que lembra que as nossas ações, elas não acontecem se aqui existem referências que te impedem de agir. Então, aonde que a gente precisa resolver primeiro? E sabe o que é mais louco nisso tudo? Que o resolver aqui vai... Lembra do ciclo que eu sempre falo pra vocês, que tá sempre rodando aí? Ontem eu expliquei na live. Existe um ciclo que ele tá sempre rodando aí. E aí ele vai rodar de forma positiva ou negativa. Conforme esse ciclo, o teu comportamento, o teu resultado vai acontecer ou não. E aí como é que ele funciona? De forma bem simplificada aqui, sem palavras difíceis da neurociência. Os teus pensamentos, então as tuas memórias, eles fazem com que tu tenha sentimentos e sensações no corpo que te levam ao teu comportamento, às tuas ações e automaticamente aos teus resultados. Então vamos lá. Se o que tem aqui é positivo, tranquilo, as sensações, os sentimentos do corpo vão ser bons, bem-estar, tranquilidade. O meu comportamento, as minhas ações, vai ser de ir lá e fazer o que precisa ser feito. E o resultado, o que eu quero, o que eu queria, né? O resultado que eu queria através daquela ação. Agora, se pelo contrário tu está travada, cheia de bloqueios, cheia de crenças aí te limitando, te travando, os pensamentos, as memórias, as referências que tem aqui, elas vão ser negativas, erradas, de medo, de insegurança, de confusão. Quais vão ser os sentimentos e as sensações do corpo? Horríveis, né, gente? Mal-estar, frio na barriga,
dor de barriga, vontade de vomitar, medo, sabe? Rigidez. Qual vai ser o meu comportamento diante de todos esses sentimentos e sensações? De paralisar. Ou muitas vezes até de reagir diante de uma situação. E aí aquela situação que tu fala coisas que tu não gostaria, às vezes até agride uma pessoa e depois tu pensa, meu Deus, como que eu fui fazer isso? Eu jamais faria isso em sã consciência. É como se não tivesse sido tu. Por quê? Porque o teu corpo está ali nesse movimento de agir no automático do que tem aqui gravado. Mas a gente tá falando aqui sobre insegurança, então geralmente o que vai acontecer? Tu vai paralisar. Então qual vai ser o teu comportamento e as tuas ações? De não fazer, de não conseguir fazer, de se sentir um erro, de se culpar e não fazer o que precisa fazer. E o teu resultado? O pior possível, né, gente? Aquele que não é o que tu gostaria, porque tu simplesmente não consegue nem fazer o que tu precisava fazer. Então, vocês precisam olhar para vocês com muito carinho e resolver tudo que tem aí dentro. Só que daí, quando a gente fala sobre a segurança ter que acontecer na parte interna e na parte externa também, concorda comigo que se tu resolver a interna, a externa tu vai tirar de letra? Por quê? Hoje talvez tu tente fazer as coisas na força. E aí é fazer apesar do medo, apesar de tudo, no esforço, apesar da insegurança. E aí tu até começa. Só que tu não consegue sustentar no longo prazo. Porque lá dentro, aquela segurança, aquele medo, aquela confusão, ela vai toda vez voltar ali. E aí tu pode até começar. E aí tu começa. Tu te esforça muito, mas tu não consegue continuar até chegar no resultado que tu busca. Por quê? Porque todos os teus comportamentos vão consultar esses registros. E mesmo que com muito esforço tu comece, tu não consegue continuar, não consegue terminar, não consegue concluir e tu vai paralisar antes que o resultado aconteça. Do contrário, se tu resolve tudo que tem aqui, automaticamente tu vai resolver as tuas sensações, os teus sentimentos no corpo também. O teu comportamento, as tuas ações vai ser automático, de fazer o que tu precisa fazer e ponto. Concorda comigo que o repetir, que se tornar cada vez mais segura vai ser uma coisa muito mais leve, fluida. Aqui a repetição vai ser só algo para ti melhorar o que tu tá entregando, o que tu tá fazendo, sabe? Tornar aquilo excelente, mas não vai mais te impedir de agir, independente de tu ser uma iniciante naquilo ou não. E o resultado vai ser aquele que tu busca, de acordo com o tempo que tu precisa, ou para se tornar muito boa naquilo, né? Ou de acordo aí com a tua realidade, com o teu contexto. Mas ele vai chegar. É impossível não acontecer. Porque tu resolveu a raiz do problema. E é sobre isso. É sobre isso. Ontem eu liberei presente aqui pra vocês. Algumas, né, aproveitaram. Eu tô agendando. Agendei com quase todas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou liberar hoje de novo, tá? Eu vou liberar hoje de novo. Então, aproveita a oportunidade. O que tu vai fazer? Tu vai digitar aqui na live ou na gravação depois a palavra presente. E aí tu vai esperar o que tu vai receber lá no teu direct. Gente, é um presente mesmo. Quem já recebeu e tá aqui na live sabe o que é, pode contar. Não é pra contar o que é. Só digam pra elas se vale a pena ou não vale a pena elas aproveitarem e digitarem aqui presente pra elas receber. Ó, deixa eu ver, a Nilza tá aqui, já recebeu o presente dela. A Daya sabe o que é também. A Fábio. Então vamos lá, mulherada. Aproveitem a oportunidade, tá? Só digita presente aqui e espero que tu vai receber lá no teu direct. Quem tá no Facebook precisa ir lá no Instagram. Então, a gente já tá encerrando aqui. A live vai ficar salva. Tu pode digitar lá abaixo da live também. Presente. E espero que tu vai receber lá no teu direct. Não é um presente, é um presentão, tá? Então aproveitem. Ó, eu liberei ontem, estou liberando hoje. Vou liberar amanhã de novo? Não sei, tá? Porque depende da minha agenda pra eu liberar pra vocês.
Ó, a Daia colocou, é muito bom. A Daia sabe. Certo, minha gente? Então, que fique aqui pra ti hoje. Primeiro, tira todas as tuas culpas e entende, essa insegurança, ela não é tua. Tu não é uma mulher insegura, tu está insegura em relação a algo. E aí a gente vai olhar para isso e resolver como. Tem a primeira possibilidade de tu digitar aqui a palavra presente, aproveitar o presente que eu tenho para te entregar e saber o que te espera. Mas se tu, por tão insegura que tu é, tu tem medo até de ganhar um presente que tu não sabe o que é, tu vai me chamar lá no direct e vai me falar, ó, tenho aqui algo para resolver, me sinto insegura, quero a tua ajuda. E aí eu vou conversar contigo e vou entender como eu posso te ajudar. Certo? O que tu não pode fazer? É pegar tudo isso que tu entendeu aqui hoje, tudo isso que tu aprendeu aqui hoje e ignorar e continuar vivendo uma vida de insegurança, de confusão, de se sentir perdida e de não resolver o que tu quer resolver aí na tua vida. Certo? É aquilo, né? Depois de ver, não dá pra desver. Então, a partir dessa consciência, tu precisa tomar uma atitude, né? E decidir. Não, chega... Basta, a partir de hoje, eu não quero mais viver assim. Eu quero ter os resultados que eu busco. Eu quero resolver isso aqui que tá paralisando a minha vida. E eu não vou mais viver assim. Certo? Eu, da minha parte, eu tô aqui, ó, inteira, de coração aberto pra te ajudar a resolver isso. Só que eu querer te ajudar, eu estar aqui inteira, não é suficiente, né? Tu precisa fazer a tua parte. Tu precisa dar esse passo de coragem. E aqui talvez esse primeiro passo de coragem seja no esforço mesmo. Mas tá valendo. Esse aqui tá valendo tu fazer o esforço. Porque tu vai lá, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo sem saber o que te espera. Digita aqui presente. Ou me chama lá no direct e diga, ó, tem um problema aqui, quero resolver, quero tua ajuda. E a gente vai juntas resolver. Vai ser desafiador, se tu tá travada vai ser muito desafiador. Porque quando a gente tá travada é muito difícil a gente dar um primeiro passo, sabe? Sair mesmo dessa paralisia é muito difícil. Só que agora, entendendo tudo isso, tu sabe que mesmo sendo desconfortável, tu precisa dar esse primeiro passo. E os próximos deixa que eu vou te ajudar, vou te conduzir. Certo, gente? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. E amanhã a gente tem um encontro aqui de novo. Amanhã às 10 horas estamos juntas aqui, tá? Fiquem com Deus então. Beijo e amanhã esteja aqui comigo pra gente continuar nessa construção aí da tua segurança, da tua liberdade e de tudo que tu quer ir realizar na tua vida. Porque tu não é essa mulher travada, insegura. Tu está em um momento e a gente vai resolver te tirar dele.